Dando continuação sobre as jogadas especiais, vamos falar sobre 3 jogadas especiais do peão. A primeira que podemos citar já é desde o início do jogo, a qual o peão pode se movimentar até 2 casas no início do jogo. O movimento do peão, propriamente dito, sempre vai ser uma casa por vez até o final do tabuleiro. Porém, um movimento especial que ele possui é o de se jogar 2 casas no seu primeiro movimento. Então, o peãozinho ele pode pular até 2 casas enquanto ele estiver na sua posição principal. Ou seja, enquanto o peão ele estiver nessa linha, nessa fila, ele poderá pular 2 casas. Ou seja, todos esses peões ele podem pular 2 casas. Mas se o peão já foi movimentado, ele não pode pular 2 casas. Essa é uma habilidade do peão. É uma das 3 habilidades especiais dele, que é pular 2 casas enquanto ele não tiver sido movimentado. A próxima habilidade especial do peão ocorre quando ele chega no final do tabuleiro. Lembrando que o peão ele sempre vai andar reto, ele nunca vai voltar para trás, só anda para frente. Então, quando chega no final do tabuleiro, para ele, apenas e exclusivamente para o peão, obviamente porque são habilidades especiais do peão, sempre que ele chegar no final do tabuleiro, ele poderá se tornar uma nova peça. Seja essa peça uma dama, uma torre, um cavalo ou um bispo. Ele não poderá se tornar outro peão ou um rei. Vamos lá, o peão está prestes a coroar. Então podemos transformar ele numa rainha. Então vamos colocar ele na casa e trocar o peão por uma rainha. Isso é uma coroação. É a segunda habilidade especial do peão. Sempre que chegar no final do tabuleiro, ele poderá ser trocado por uma outra peça, seja uma rainha, um cavalo, um bispo ou uma torre. Agora vamos para a última habilidade especial do peão e o assunto principal do vídeo. O movimento en passant ou en passant ou por passagem. Esse movimento ocorre de uma maneira bem específica e não é em qualquer local do tabuleiro. O peão exclusivamente ele deve estar, no caso das pretas, na fila 4 do tabuleiro. O peão preto ele deve estar na fila 4 do tabuleiro, no caso das pretas. E no caso das brancas, estar na fila 5. Como exemplos, podemos citar o peão B4 para as pretas e o peão de G5 para as brancas. Então vamos focar nesses dois. O movimento de en passant irá ocorrer no momento em que um peão adversário se movimentar 2 casas e parar ao lado do seu peão. Por exemplo, podemos citar aqui. É a vez das brancas e as brancas fez o movimento peão para A4. E ao fazer esse movimento, ficou lado a lado com o peão negro que está na fila 4. Por estar na situação em que o en passant necessita, que é justamente o peão preto estar na coluna 4 e um peão branco ter se movimentado 2 casas e parado ao lado dele. Então, nesse caso, o peão preto poderá capturar o peão branco como se ele tivesse pulado apenas uma casa e capturá-lo diagonalmente com en passant. Para ficar mais prático, o movimento en passant você captura ele como se ele tivesse movimentado uma casa. Ele teria movimentado 2, ficado ao lado do seu peão, e o en passant faz com que você possa capturar esse peão que fez um movimento especial de pular 2 casas, como se ele tivesse movimentado apenas uma casa. Vamos fazer novamente. O peão branco está na fila 5 e as pretas fizeram um movimento H5 com seu peão, jogando ele 2 casas e parando ao lado do peão branco. Logo, o peão branco ele poderá fazer um movimento en passant, já que está nas condições, capturar o peão como se ele tivesse andado apenas uma casa, fazendo um en passant. Revisando o en passant. O en passant é um movimento especial em que o peão poderá capturar um peão adversário que tenha se movimentado 2 casas e parado ao seu lado. Então, esse mesmo peão poderá capturar o peão adversário diagonalmente, como se ele tivesse pulado apenas uma casa. Revisão dos movimentos especiais do peão. O primeiro movimento especial, o qual falamos, é o peão poder se movimentar 2 casas
enquanto ele estiver ainda em sua casa de início, de origem. O segundo movimento especial ao qual falamos é a promoção, qual ocorre quando um peão chega no final do tabuleiro e pode ser trocado por uma dama, uma torre, um cavalo ou um bispo. E o movimento en passant, que ocorre quando um peão é movimentado duas casas e fica ao lado de um outro peão. Esse outro peão poderá capturar de forma en passant, capturando diagonalmente o peão que foi movimentado duas casas. O movimento en passant deve ser feito posteriormente ao lance de duas casas de um oponente. Nesse caso, pode ser feito en passant. Mas, se o preto fizer um outro movimento para tentar fazer uma passant só depois, já não poderá mais. Para poder fazer uma passant, tem que fazer exatamente na próxima jogada, após o adversário ter pulado duas casas e ficado ao lado do seu peão. E aqui terminamos mais um vídeo. Bom jogo!